Olá pessoal, bom dia. Bom dia, motorista com sinais de embriaguez provoca acidente com morte. Pois é, a vítima é uma jovem que seguia de moto. Daqui a pouquinho o Felipe Chicarino vai trazer informações ao vivo pra gente, viu? E na rodovia Norte-Sul, na Serra, mais um acidente. 2 ônibus do Transcol se envolveram numa batida hoje cedo. Vários passageiros tiveram ferimentos e precisaram ser socorridos. O caso dos capixabas presos no Catar, acusados de tráfico de drogas. Eles podem pegar até 20 anos de cadeia e terão de cumprir a pena lá no país asiático. Pois é, a Polícia Federal fala como esses jovens são recrutados pelo tráfico e os ambientes que são abordados. Tainá, bom dia para você. Bom dia, Ingrid e Luciana, você que nos acompanha, exatamente isso. A Polícia Federal, com todo o seu conhecimento, alerta os jovens do Espírito Santo. Esse recrutamento acontece principalmente em ambientes de festas e da alta sociedade, locais de luxo. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto e traz todas as informações do porquê não é legal assumir esse risco. Jovem que assiste o TN, fica ligadinho que daqui a pouco a gente volta. Valeu, Tainá. Daqui a pouco a gente se fala então. Obrigado, viu? Idoso que se acorrentou numa atitude desesperada quer garantir a continuidade no tratamento. Ele ficou preso a correntes na entrada do Centro de Especialidades de Cariacica. Está sem medicação contra o câncer há 2 meses. E o Conexão Justiça alerta para cancelamentos de plano de saúde por atraso no pagamento. Mesmo com parcelas atrasadas, a empresa não pode cancelar o serviço de qualquer forma. Daqui a pouquinho a Marcele Altué mostra o direito dos consumidores. O TN1 fala ainda da morte de um trabalhador atingido por pneu que se soltou de uma carreta. Ele sinalizava a pista na BR-101. Continue com a gente, estamos no ar. Noite de terça e manhã de quarta marcadas pela violência no trânsito. Hoje cedo, 2 coletivos do Transcol se envolveram em acidente na Serra. Passageiros ficaram feridos. Em Vila Velha, um acidente grave provocou a morte de uma universitária na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Pois é, Luciano, o motorista que provocou essa tragédia invadiu a contramão e, de acordo com testemunhas, tinha sinais de embriaguez. O Felipe Chicarino tem mais detalhes ao vivo pra gente. Bom dia para você, Felipe. Olha que cenário, ó. Que imagem, hein? Olá, Ingrid e Luciano, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. É exatamente... A gente olha para o carro diz muito, né? Esse carro, então, é o carro desse motorista que estava com suspeitas de embriaguez. Esse carro se envolveu num acidente ontem com outros 3 veículos. A moto da Romana, né, que foi vítima fatal. Um carro que está ali, um carro de passeio do outro lado e também um ônibus do sistema Transcol. Esse acidente, Luciano e Ingrid, aconteceu entre 11 e 11h30 da noite, ali próximo ao final do jogo do Flamengo. O motorista, então, como vocês já adiantaram, eu já falei também aqui, tinha sintomas de embriaguez. E a Romana, que é a vítima fatal de 19 anos, era uma jovem universitária sonhadora. Ela estava de moto no momento, ela estava trabalhando. Quando a gente chama o lanche, o motoboy não aparece lá com aquela caixa de isopor com a nossa alimentação, com a nossa comida que a gente pediu? Pois é, a Romana trabalhava com isso. A Romana trabalhava de moto, transportando, né, entregando comida japonesa. E ontem ela fazia a sua última entrega. E esse trabalho duro na motocicleta era para custear os estudos de fisioterapia. Quem conta essa história pra gente é a repórter Suzy Farias. O acidente grave aconteceu por volta das 11h30 da noite e foi registrado por várias pessoas que passavam pela Avenida Carlos Lindenberg na hora. O motorista do Ford Ka, Wilker Vaillant, 36 anos de idade, perdeu o controle neste ponto aí, onde está o ponto de ônibus. Atravessou a pista em alta velocidade, colidiu com o semáforo, arrancando o equipamento e foi colidir também com outros 3 veículos que estavam parados ali no retorno. O primeiro a ser atingido foi uma motocicleta, onde estava a estudante de fisioterapia Ramona Bergamini Toledo, de 19 anos de idade. A pancada foi tão violenta que Ramona foi lançada no canteiro central da pista e morreu na hora.
Ela entregava comida e havia acabado de deixar um lanche no prédio onde este vendedor mora. Eu escutei um barulho muito forte. Quando eu olhei para o lado da Lindenberg, eu vi que tinha acontecido alguma coisa. Logo chegou muita viatura que estava passando pelo local no momento e eu vim até o local ver. E aí eu tinha visto que era a motociclista que trabalhava fazendo entrega pelo iFood, que tinha acabado de sofrer esse acidente. A motorista que estava no carro ficou atordoada com a pancada, mas não teve ferimentos graves. O carro dela ficou bem destruído. O motorista causador do acidente, Wilker Vailand, de 36 anos, teve uma lesão na testa. O velocímetro do carro dele ficou travado em 130 km por hora. Resta saber se esta era a velocidade na hora ou se com a colisão diminuiu. Ele apresentava, de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, sinais de embriaguez. Se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado até o hospital. Ramona estava a 250 metros de casa. Era a última entrega que ela ia fazer na noite. Ela estava trabalhando para um amigo que tem um restaurante japonês. Segundo a família, ela havia acabado de entrar na faculdade de fisioterapia e trabalhava para pagar os estudos. Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista. Ramona ia completar 20 anos no próximo dia 25 de março. O Wilker havia se envolvido em uma colisão no ano passado. Nos dois casos, estava usando um carro alugado. E as informações são de que ele foi levado para um hospital em Vila Velha. Pois é, Ingrid e Luciano, antes de conversar com a Guarda Municipal sobre esse acidente, o Antônio parou aqui agora. Antônio, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, melhor dizendo. O Antônio trabalhava no mesmo ofício que a Romana, carregando alimento, entregando comida. Ainda trabalha. Ainda trabalha? Sim, de dia e à noite, fazendo esse ofício aqui, que é um ofício árduo, difícil, com muitos problemas na vida, porque chuva atrapalha e o nosso trânsito aí é um trânsito meio que problemático. Mas eu tenho certeza que a autoridade vai tomar competência da situação que aconteceu. Você tem medo, Antônio, de andar nesse trânsito aí diariamente, todo dia, e se deparar com um motorista desse que é suspeito de embriagar, suspeito de ter bebido antes de pegar no volante? Sim, com certeza. E todos os dias eu faço minhas orações, eu nem sei se às vezes eu vou voltar para dentro da minha casa e ver minha família. É um serviço muito difícil que a gente tem que ter o máximo cuidado e ver quem está na nossa frente, quem está atrás, né, irmão? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? E eu fico aí muito triste em saber que perdi mais uma amiga aí que eu não a conhecia, mas é de profissão. Eu espero que as autoridades tomem consciência e façam valer o benefício da situação aí, que a menina não tinha nada a ver com o problema desse cara. Obrigado, Antônio. E sabe por que você parou aqui para falar com a gente, falou dela? Porque isso é empatia. Parabéns, obrigado. Obrigado, vocês também, parabéns, um ótimo trabalho. Obrigado, Antônio. Vamos lá, continuamos ao vivo aqui. Eu vou só pedir para o guarda municipal para trocar uma ideia com a gente. E antes, quando ele chega aqui, ô Luciano, Ingrid, se vocês me permitem, o que está faltando é respeito. A Romana, ela trabalhava para pagar os estudos e teve a vida abreviada por uma irresponsabilidade puxada pela falta de respeito. Hey, tudo bem? Muito obrigado por falar com a gente aqui. O motorista tem suspeitas de embriaguez, ele estava em alta velocidade, 130 km por hora, como a Suzy falou, o velocímetro parou. É difícil, né? Não esperar algo pior vindo de uma situação como essa, de um combo de possibilidades negativas, né? Boa tarde. Bom dia. Bom dia. É muito complicado, né? O que a gente pede sempre é a questão da responsabilidade quando o condutor ele assume um volante. A gente insiste na educação, insiste e intensifica a fiscalização. Mas se deparando numa situação como essa, é bastante complicado porque é uma vida que se perdeu, né? É uma vida que se perdeu, então a gente não tem como calcular essa irresponsabilidade de um condutor. Agora, o motorista, ele é suspeitado de embriaguez. Agora, excesso de velocidade. Aqui é a Avenida Carlos Lindenberg, a gente sabe que sempre tem esse tipo de problema. Tem que ter a conscientização, né, gente? Essa questão, intensificar a fiscalização e a educação. E talvez a implantação de radares, redutores de velocidade, né? E talvez seria uma saída para evitar que novas tragédias como essa aconteçam. Inspetor, muito obrigado pelas informações aí, bom trabalho para vocês, tá? Se puder esperar um pouquinho, quero conversar mais um pouco com você sobre essa história. Então é isso aí, a minha voz da consciência aqui, Janine, me corrigiu. O nome dela é Ramana, não é Romana, tá, gente? Ramana, então me desculpa, uma falha minha. E só vou confirmar aqui o nome do motorista, né? Ele está já
no presídio, né? A Polícia Civil enviou uma nota pra gente dizendo que o motorista de 36 anos, ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi encaminhado então ao centro de triagem de Viana. Como a gente disse, tem um outro acidente hoje também, no caso hoje pela manhã, só que lá na Serra, né, envolvendo 2 veículos, 2 ônibus do sistema Transcol, sendo que um deles tinha mais de 30 passageiros e alguns precisaram ser socorridos para hospitais da Serra. Eu e Bruno Passos acompanhamos essa história também. Dor, susto, ansiedade. Na cabeça da Mariana, uma mistura de sentimentos. Ela estava no ônibus que se envolveu num acidente na Serra. Mariana não consegue ficar em pé. O susto foi grande. Tá sentindo muita dor, Mari? Sim. O braço, essa perna que cortou nem tanto. Aqui não cortou, tô sentindo mais, porque ela tá inchando, tá vendo? A Mariana e outras 30 pessoas estavam no ônibus 878, que sai do terminal de Laranjeiras com destino à Colina de Laranjeiras. E o acidente aconteceu aqui na Norte Sul, logo depois que o coletivo saiu do terminal. Imagens de vídeo monitoramento de uma empresa da região mostram o momento exato da batida. Perceba só, um coletivo para corretamente no ponto. O carro de passeio que vinha atrás também para. Aí que dá a treta. O ônibus que vem em seguida tenta desviar dos veículos anteriores. E o terceiro coletivo, onde estavam os passageiros, bate na traseira. A gente não viu nada, então a gente assustamos. E a coisa que não acontece, você não está esperando. Então é ruim, foi um choque, né? Eu estava sentada do lado dela e quando eu vi já estava no chão do ônibus, no corredor. Agora acalmou um pouquinho mais, né? Sentei aqui um pouco pra mim. Só tô sentindo só muita dor aqui, só. Você estava indo trabalhar? Tava indo trabalhar. Os passageiros que se machucaram com maior gravidade são os que estavam em pé no momento da batida. Logo quando aconteceu o impacto, né? A maioria, pelo menos, caiu. E aí sentiram muitas lesões em braço, joelho, algumas bateram nas cabeças. Mas assim, a princípio nada de grave, né? E nenhum risco de vida. Os 2 motoristas passaram pelo teste do bafômetro que deu negativo. As 2 faixas da Norte Sul, sentido Colina de Laranjeiras, precisaram ser fechadas. O principal disso é você deixar um ambiente seguro para quem está trabalhando. Então tinha um vazamento de diesel, que foi muito importante. Quando o bombeiro chegou, já foi a primeira preocupação, que como poderia ter um vazamento, uma explosão no caso. Então assim, a segurança de quem está na via e das próprias pessoas que já estavam abaladas com o acidente, isso é muito importante. Só 2 horas depois do acidente, com um cheiro insuportável de óleo diesel que passava por debaixo da perna de Mariana, enfim, ela foi socorrida. E os outros também foram socorridos para hospitais da região. Assim, dá um certo desespero, né? Porque, assim, você não sabe como é que tá. Se às vezes elas falam uma coisa e você não imagina se é realmente só aquilo mesmo que aconteceu, né? E, assim, é meio desesperador, né? Se tem algo para tirar de bom deste susto cotidiano, é este reencontro lindo de mãe, filho, amor e vida. Eu estava desesperada, não tinha ninguém por aqui. Só o pessoal que eu conhecia mesmo, mas de família ninguém. Quando o Julião chegou? Ai, é outra coisa. Pois é, né? Sempre é preciso extrair algo bom numa situação de conflito, numa situação de caos, numa situação complicada. Antes de devolver para você, Ingrid e Luciano, vou pedir para o Bruno mostrar aqui de novo, ó. Este é o interior do carro envolvido num acidente que vitimou então a estudante de fisioterapia de 19 anos. Olha lá, ó, o velocímetro parado no 130. Se o limite de velocidade aqui é 60, eu não consigo entender, né? Que leva o motorista a dirigir com tanta velocidade assim, pesar tanto pé assim, respeito. A estudante de universitária, ela lembra muito os meus alunos lá da faculdade que eu leciono, que trabalham duro para realizar o sonho do diploma, para realizar o sonho do bom emprego, para ser um cidadão de bem que possa pagar os seus impostos. E quando o respeito não impera, acontece isso, o desrespeito com a vida humana. Porque quando você dirige embriagado, quando você bebe antes de dirigir, você não está sendo só, você está sendo muito egoísta, porque você não está pensando no coletivo, no todo. É isso, Ingrid e Luciano,
mais respeito no trânsito, no casamento, no ambiente de trabalho, na política, em todos os segmentos. Eu volto com vocês. Tá certo, Felipe. Daqui a pouquinho a gente te chama aí para novas informações. Ele chamou atenção para a questão do aumento na fiscalização, da conscientização dos motoristas, mas e a punição? Porque o que a gente mais escuta é até quando esse motorista embriagado, com sinais de embriaguez, inclusive já está no presídio, a pergunta que fica é até quando ele vai ficar no presídio? Porque o que a gente mais escuta é foi preso, foi para o presídio e daqui a 6 meses, 1 ano, até menos, está aí de novo para provocar novas tragédias. E a dor fica com a família aí da Ramona, que completaria no final desse mês 20 anos. E a falta de responsabilidade de um motorista, né? Acima do dobro da velocidade da via. 130, o limite é 60, ele estava 130, 10 quilômetros a mais que o dobro. Rapaz, é um absurdo, não dá para entender. Não é? Tamanha imprudência, não dá para entender. É a pergunta que fica, né? Então precisa de tudo isso, realmente. Mais fiscalização, mais conscientização, empatia aí por parte dos motoristas, mas e a punição também, né? Com certeza. Um funcionário de uma empresa terceirizada da Eco 101 morreu depois de ser atingido por um pneu. José Rodrigues fazia a sinalização de uma obra na BR-101 quando foi atingido pelo pneu que se soltou de uma carreta na altura do bairro Taquara, na Serra. Com o impacto, ele foi arremessado para o acostamento. O motorista da carreta parou para prestar socorro, mas o funcionário chegou a ser levado para o hospital, mas acabou não resistindo e morreu logo depois. A vítima foi enterrada hoje cedo em João Neiva, onde morava. A Polícia Civil investiga esse acidente. Está preso mais um suspeito de participar da morte da pequena Alice, de 3 aninhos. Pois é, a Alice foi morta a tiros enquanto brincava no quintal de casa em Vila Velha. Suzy Faria tem os detalhes. O suspeito foi pego na Glória ontem à tarde. Estava na casa de parentes da mulher dele. É conhecido como Ratinho e foi pego numa operação que envolveu a Guarda Municipal de Vila Velha e também policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher. Ele foi trazido aqui para a DHPP, para a sede da DHPM, onde prestou depoimento ainda na tarde de quarta-feira. Ratinho negou a participação no crime, mas está preso e já foi encaminhado ao presídio. Alice da Silva Almeida, 3 anos de idade, foi morta num ataque que aconteceu na rua da casa dela no dia 10 de fevereiro. A criança estava brincando dentro da residência quando o alvo, que estava na rua, correu para dentro da casa tentando fugir dos tiros. Um deles atingiu Alice na cabeça. Ela ainda foi socorrida, mas morreu no hospital. Um dos envolvidos já foi detido. Tiago Martins de Souza foi pego numa operação realizada no dia 20 de fevereiro para a DHPM. Ele teria participado também do ataque. Olha, a Polícia Civil disse que não há novidades sobre o caso que possam ser divulgadas. O inquérito ainda está em andamento e as investigações seguem em caráter sigiloso. Agora a gente fala dos capixabas que foram presos no Catar, acusados de tráfico internacional de drogas. Na mala de cada um foram encontrados 3 quilos de cocaína. Os jovens vão responder pelo crime no país asiático e podem pegar até 20 anos de prisão. A mãe de um deles nem sabia que o filho estava viajando. E esse não é um caso isolado, viu? Cada vez mais, jovens são recrutados pelo tráfico de drogas. Vamos chamar a Tainá Lopes, que tem mais detalhes, né, Tainá? Boa tarde, suas informações, por favor. Ei, Luciano, já estou aqui com o delegado federal, Ramon Almeida da Silva, ele que vai daqui a pouquinho fazer um alerta para a gente, mas também está por dentro desse caso, desses jovens que foram presos no Catar, transportando no fundo falso da mala cocaína. 3 jovens, 2 aqui do Espírito Santo. E esse comportamento não é novidade para a Polícia Federal. A Polícia Federal já investigou muitos casos semelhantes, como o doutor vai explicar aqui para a gente agora. Este é um caso de muitos outros que acontecem também envolvendo pessoas aqui do Espírito Santo de tráfico internacional de drogas. Não é isso? Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Isso, boa tarde. Todos os dias pessoas são presas nos aeroportos do Brasil e do mundo transportando droga. Fica o alerta que existe o risco da prisão, sim, porque a fiscalização é feita tanto no embarque quanto no desembarque. O que nos chamou a atenção nesse caso aí dos 3 brasileiros presos no Catar é que é um país que pune com muito rigor o tráfico de entorpecente. Dos 3 brasileiros, 2 eram aqui do Espírito Santo, e então nós estamos fazendo esse alerta aos jovens
para não caírem no arregimentamento, na cooptação de eventuais quadrilhas que estejam aqui recrutando jovens para essas viagens. A gente vai falar um pouco mais sobre esse alerta, mas primeiro a gente convida você que está em casa a entender mais sobre o assunto. O Vitor Zuccolotti preparou uma reportagem para a gente contando um pouco quem são esses jovens, o perfil deles e até conversando com a família desses jovens. Vamos conferir. A prisão dos 3 brasileiros foi divulgada nas redes sociais do governo do Catar. Entre eles, uma paranaense de 26 anos e os capixabas Osana Martinelli, de 25, e Ioannis José Gobel, de 27 anos. Segundo o Ministério do Interior do Catar, os 3 fazem parte de uma gangue de tráfico de drogas internacional. Os 3 foram presos no dia 2 de janeiro de 2020. Eles estavam em um avião indo para a Tailândia quando fizeram escala no aeroporto de Doha, no Catar. No local, a polícia fez então uma revista nas bagagens e encontrou um fundo falso na bagagem dos 3. Inclusive, 3 quilos de cocaína em cada uma das malas, totalizando quase 10 quilos da droga. Agora, a Polícia Federal aqui no Espírito Santo vai investigar se existe alguma quadrilha especializada atuando no tráfico internacional de drogas. Ioannis trabalhava como promoter de festas e estava morando em Vila Velha. A mãe dele contou que ficou sabendo da prisão do filho através de um amigo. Eu nem sabia que ele tinha viajado. Eu soube que ele foi preso através de um amigo dele, que foi numa festa que ele trabalhava em eventos. Chegando lá nessa festa, ele estranhou que não viu Ioannis e foi perguntar aos amigos, cadê Ioannis? Aí os meninos falaram assim, uai, você não está sabendo não? Aí esse menino falou assim, não. Aí Ioannis foi preso lá no Catar, em Doha. Aí eles me ligaram avisando. Ela estava sem notícias do filho desde o último dia 31 de dezembro. Foi só depois que procurou o Itamaraty que ela teve certeza que Ioannis estava preso no Catar. Mandei o e-mail. E depois de 7 dias depois eles me deram a resposta. Que ele estava realmente preso, que ele estava bem de saúde, que ele, o cônsul que tinha conversado com ele perguntou se podia falar com a família dele, ele falou que poderia, e me mandaram um número de telefone, mas eu não sei nem como é que eu ligo para lá. A professora acredita que o filho tenha sido aliciado para transportar as drogas. Eu acredito assim, que ele foi aliciado por alguém, não sei quem. A gente não sabe porque não tem nem como a gente, né? Isso é um trabalho para a polícia investigar, a gente não sabe. Mas até então eu não tenho informação nenhuma, nem amizades dele, ele nunca trouxe na minha casa. A preocupação com as leis rígidas do Catar, onde o tráfico de drogas é penalizado com prisão perpétua e até pena de morte, só são aplicadas, segundo essa advogada e professora de Direito Internacional, se esses 3 brasileiros forem reincidentes no crime. Se eles não forem reincidentes, ou seja, se eles não tiverem cometido esse mesmo tipo de crime, terem sido julgados em algum outro local, por exemplo, no Brasil, então, não havendo a reincidência, eles não estão sujeitos à pena de morte ou prisão perpétua. E em caso de tráfico, a pessoa pode pegar de 10 a 20 anos de prisão. Ela tem que pagar uma multa e depois, no caso de estrangeiro, ela será deportada. Segundo a especialista, um acordo entre o governo brasileiro e o do Catar é muito difícil. Como é uma relação criminal, o governo brasileiro ele não pode interferir na jurisdição, ou seja, nas leis daquele país. Se, por exemplo, o Brasil vira, intervém e fala, coitado, deixa os brasileiros voltar para o Brasil e cumprir as penas aqui no Brasil, a gente vai estar mandando um sinal para o mundo que brasileiro pode sair pelo mundo afora cometendo crime que o Brasil vai tentar pôr a mão. Então, a prática internacional em questão criminal, nenhum país no mundo faz isso, porque você abre um precedente muito grande. Então, o que o Brasil pode fazer de fato é servir de instrumento de comunicação entre as pessoas que foram presas e os familiares interessados aqui no Brasil, né? E garantir o mínimo de direito dessas pessoas, né? Para que elas estejam em condições dignas dentro de uma cadeia. Meu medo maior é não ver ele mais. Assim, porque muitas vezes você deixa de dizer quanto você ama. Então a gente tem medo de não poder ter tido esse tempo.
Existe um perfil que os recrutadores buscam para cometer esse tipo de crime. Jovens de boa aparência, em ambientes de luxo, que frequentam boas festas. Um perfil típico para investir nesse tipo de mula, como eles são chamados, para transporte de materiais ilícitos de drogas. E o delegado estava explicando isso aqui para gente. É bem típico, né? Essa busca em ambientes de festa e de locais de alto luxo, de alto padrão. A aproximação do pessoal que faz o recrutamento dessas mulas normalmente ocorre em festas onde são consumidas substâncias entorpecentes, e as propostas são sempre sedutoras. Apresentam normalmente o caso de alguém que conseguiu ir, ganhar um dinheiro e voltar sem problemas. Dizem que vai fazer uma viagem para um local paradisíaco, ganhar algum dinheiro, mas omitem por completo os riscos. E os riscos são muitos. Os riscos da prisão ocorrem tanto no Brasil quanto na chegada desses países. E essa aproximação das quadrilhas ocorre normalmente em festas, em um ambiente glamouroso, um ambiente luxuoso, e com promessas de dinheiro fácil. A partir deste caso, a Polícia Federal aqui do Espírito Santo já tem como rotina pesquisar e investigar o que acontece em relação ao tráfico de drogas aqui no país, aqui no nosso estado. Mas a partir deste caso, vocês também vão procurar saber se de fato há uma rede aqui no Espírito Santo induzindo, recrutando jovens capixabas para fazer esse tipo de crime? Faz parte de nossa rotina de trabalho, estar sempre atentos à atuação de quadrilhas, de grupos envolvidos em tráfico internacional de entorpecente. E a partir desse caso, dessa prisão, como envolve 2 capixabas, nós estamos redobrando sim nossa atenção, estamos com uma investigação em andamento para identificar eventual quadrilha, não temos uma informação concreta, mas uma eventual quadrilha ou pessoas que estejam atuando no recrutamento de jovens aqui no estado do Espírito Santo. Aguardamos algumas informações que foram solicitadas ao Catar. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar, depende das autoridades do Catar, e a partir daí teremos como fazer uma investigação mais detalhada. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Ingrid e Luciano, então fica esse alerta, né? Crime que não compensa. Olha só a situação, jovens, muito jovens, 26, 27 anos, se encontram agora numa situação difícil, sem saber como vai ser o dia de amanhã, como serão os próximos dias. Eu volto com vocês. Obrigada, Tainá. Agradeço o delegado aí, o recado mais que bem dado, né? Principalmente aos jovens que normalmente acham que nada de ruim vai acontecer com eles, né? Quer dizer, é sempre um triste fim quem se mete com droga e quem parte principalmente para o tráfico de drogas, né? Olha aí. E um tráfico internacional que agora eles vão ter, né, segundo a reportagem que foi muito esclarecedora, vão ter que responder pelas leis do país lá no estrangeiro. Pois é. Não tem o que fazer. E são bem rígidas, né? Com certeza. E olha, o desespero do seu Cláudio. O idoso precisou se acorrentar na entrada do Centro Regional de Especialidades em Cariacica. A atitude foi a maneira que ele encontrou para implorar por um remédio contra a leucemia. Depois de 7 horas de protesto, ele conseguiu parte da medicação. O senhor de 65 anos tem leucemia crônica. Ele se acorrentou em forma de protesto. Isso porque está há 2 meses sem receber o medicamento para tratar a doença. Eles falam o que para o senhor? Não tem que estar providenciando, que estão providenciando. Mas quem providencia não é os profissionais, é o Estado. O senhor tem medo que aconteça alguma coisa com o senhor? Tem, eu estou com o baço quase explodido. Ele precisa desse remédio para poder controlar a leucemia. Eu fico sem defesa, fico imune. Há mais de 2 anos, Cláudio precisa tomar 3 cápsulas do remédio por dia. Ele contou também que já teve acidente vascular cerebral. Essa situação constrangedora aconteceu aqui no Centro Regional de Especialidades em Cariacica. O nome do remédio que o senhor precisa tomar é Imbruvica. Uma única caixa com 120 comprimidos custa cerca de R$50 mil. Algumas vezes eu vou na farmacinha da prefeitura e eu consigo. Os que não conseguem, eu compro. Entendeu? Você sempre falta alguma coisa. Você tem que comprar e pagar do seu bolso. Ele disse que só iria embora depois que recebesse o remédio. É uma situação constrangedora para o senhor? É constrangedora. Você chegar com 65 anos para conseguir um remédio tem que ser amarrado. Triste, né? Triste e revoltante, né, pessoal? Olha, a outra caixa do medicamento ainda vai ser disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde.
um direito do seu Cláudio como cidadão. Não deveria ser necessário uma atitude como essa para conseguir um medicamento. Pois é, né? A chuva no Espírito Santo. 862 pessoas continuam fora de casa. Estão alojadas em casas de famílias ou abrigos oferecidos por prefeituras. Os temporais provocam muitos transtornos. Na Serra, por exemplo, sempre que chove, é um sofrimento danado para moradores de Serra Dourada 1. Então, um problema que se arrasta há mais de 10 anos. São ruas sem calçamento que viram rio e impedem a passagem de veículos e das pessoas. A repórter Bruna Maria mostra como os moradores estão saindo de casa nos últimos dias. A moda aqui em Serra Dourada 1, na Serra, é usar sacola nos pés. Mas não é para seguir tendência, não. É necessidade. Tem que botar sacolinha no pé para não molhar o sapato. Fora a sacolinha é tirar o sapato, jogar nas costas e sair para a rua. E quem se arrisca a sair de casa sem a bendita sacola nos pés? Acontece isso aí, ó. Todo dia eu passo aqui nas ruas, aí dificilmente a gente passa aqui, tem essa água, fica difícil de passar, né? Aí tem que chegar em casa e lavar bem lavado, passar um álcoolzinho. Não tá fácil nem pro Reiki, que é obrigado a enfrentar a água. Esse problema já acontece há mais de 10 anos nas 3 principais ruas do bairro. A Rua Canário, Colatina e Pedro Canário. É só chover que elas viram uma lagoa. E mesmo com o sol, demora um bocado para a água escoar. E o que sobra é lama e buraco. A gente está com essa questão aqui há 11 anos, passando essa dificuldade. Começa a chover, a gente não tem condições de trafegar, nem a pé e nem de carro. E a gente fica nesse sofrimento aí. Chega no serviço com o tênis sujo de lama, com a calça toda molhada. E ainda tem que enfiar umas 3, 4 sacolas no pé para poder conseguir passar aqui. As 3 ruas que a gente mostrou são as mais críticas do bairro, mas aqui são pelo menos 11 que estão nessa situação e precisam receber asfalto. A prefeitura, de acordo com os moradores, já esteve aqui diversas vezes, fez inúmeras reuniões, mas nada de resolver o problema. E aqui, quando chove, é a rua Fundão, Colatina, Pedro Canário. Não tem condições das pessoas estar andando, fora as outras ruas, que o total me parece que são 11 ruas que tem que ser feita. E a gente está aguardando o prefeito até hoje. Os moradores pedem socorro, querem sistema de drenagem e asfalto em todo o bairro. Fizeram as ruas e as outras parou. E essas ruas aqui é que mais enche de água. Tem pessoas que andam em cadeira de roda e nós temos corrido atrás e não estamos tendo resposta não. Bom, e a Prefeitura disse que já está em fase de captação de recursos para fazer o restante das obras de pavimentação e drenagem já iniciadas no bairro. Pois é, mas lembrando que esse problema está rolando há mais de 10 anos, né? Vamos ver se agora sai. Pois é. Estudante afirma que foi ameaçada de morte dentro de uma escola particular em Vitória. Então, a ameaça foi escrita no banheiro do colégio. Assustada, a mãe da adolescente tirou a filha da escola e procurou a polícia. A foto não é muito clara, mas a mensagem assustou essa jovem estudante de uma escola particular de Vitória. Minha amiga me chamou, aí eu vi e aí eu fiquei com medo. O aviso "Ainda mato vocês" foi escrito em 2 banheiros dentro da unidade de ensino na sexta-feira antes do carnaval. A estudante de 13 anos e mais 3 amigas foram ameaçadas e entraram em desespero. Elas estavam chorando e eu perguntei o que tinha acontecido. Aí elas falaram: mãe, nós somos ameaçadas de morte. Eu falei: como assim ameaçada de morte? Ah, escreveram em 2 banheiros, elas tiraram foto e me mostraram, aí botaram o nome das 4, nós vamos matar vocês. Nós odiamos vocês e isso não vai ficar assim. Por conta do carnaval, a direção da escola ficou de resolver o caso após o feriado. A mãe da aluna chegou a conversar com os diretores no colégio, mas segundo ela, a escola fez pouco caso das ameaças recebidas. Quando eu fui conversar com o coordenador que eu ia tirar ela do colégio, que o pai dela falou que ia tirar, não queria mais ela lá, que ela estava com medo, ele falou: olha, se você quiser tirar a criança do colégio, se fica o seu critério, mas em relação, você ir à delegacia e não vai dar nada, porque tem muitos filhos de pessoas importantes estudando aqui, então não vai acontecer nada com o colégio, mesmo porque nós não sabemos quem é o autor das ameaças, e vocês indo na imprensa, eles não vão se interessar, porque nós somos um colégio muito importante, um colégio muito grande. A adolescente está traumatizada, não consegue ir para a escola e está fazendo tratamento psicológico.
Agora eu só choro. Quando eu falei que ela ia pro colégio na terça, que isso aconteceu na segunda, ontem, ela começou a chorar, começou a tremer, falou, mãe, eu não vou. Aí eu tive que procurar um colégio público, foi que me abraçou, né, diante disso, que não tinha vaga, mas eles me abraçaram, porque eles falaram o seguinte, aqui nós temos o poder público. Esse psicólogo explica o limite entre a brincadeira e a agressão. A brincadeira casual, normal, ambos se divertem. Agora, quando um faz a brincadeira e essa brincadeira tende a levar o outro a se sentir humilhado, desconfortável e triste, aí já pode se configurar e olhar que não é saudável. A mãe da estudante levou o caso à polícia e espera que providências sejam tomadas. Eu tô à base de calmante, só sei chorar, minha filha também. A gente está assim, se sentindo umas imbecis, porque nunca deixei um dia, nunca trazei um pagamento. Pessoal, a escola diz que recebeu a denúncia e está tendo extremo cuidado na apuração dos fatos porque envolvem crianças. Afirmou ainda que tem o maior interesse em esclarecer tudo e tomar as medidas necessárias. E confirmou que tem diversas atividades pedagógicas contra bullying e está à disposição das autoridades. E já novas informações sobre o acidente que terminou na morte de uma universitária de 19 anos. O motorista estava com sinais de embriaguez. O TN1 traz ofertas de emprego. E o Conexão Justiça alerta contra cancelamentos de planos de saúde por atraso de pagamentos. Saiba seus direitos já. A gente volta a falar do acidente que terminou com a morte de uma universitária que completaria 20 anos esse mês. Pois é, ela foi vítima de um motorista que estava com sinais de embriaguez. Esse motorista já está preso, né, Felipe? Vamos chamá-lo de novo aí? Está se ajeitando, né? Felipe, meu amigo, vivo é assim mesmo. Quem está na rua sofre um bocado. Olha só o carro. Olá, Lu! Olá, Ingrid! Estamos de volta aqui. Então, a informação que a Polícia Civil passou... Então, a informação que a Polícia Civil passou pra gente é que ele seria encaminhado ainda nesta tarde para o centro de triagem de Viana. Então, a informação que a gente tem é essa. Eu quero voltar de novo. Bruno, vamos mostrar o carro de novo aqui? Pra gente mostrar como que o carro, né, ficou destruído. O carro era um carro alugado, ficou parcialmente, então, destruído esse carro. Vou só dizer aqui, repetir aqui para vocês o nome do suspeito, né, o motorista, né, o nome do motorista que dirigia, então, esse carro, que é o Wilker Vailan, de 36 anos. Então, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro ontem, né, na situação de ontem. Lembrando que esse acidente aconteceu por volta de 11h30 da noite, aqui na rodovia Carlos Lindenberg. Inclusive, está prevista uma manifestação aqui hoje de motociclistas, de motoboy, de entregadores que trabalham assim como trabalhava então essa universitária de 19 anos, que infelizmente teve a vida abreviada por um acidente de trânsito. O acidente envolveu outros 2 veículos, um ônibus do sistema Transcol e um outro veículo que está do outro lado. Não vai dar para mostrar porque tem algum ruído aqui, não vai dar para mostrar. Lembrando, né, a gente fala tanto da questão de notícias relacionadas a acidentes envolvendo motoristas que beberam, que consumiram álcool antes de dirigir, né? Já existe uma lei que proíbe. Existe uma multa de quase R$3.000 que proíbe, né, para conscientizar, para que a pessoa, para que mexa no bolso, para que ela não dirija alcoolizada. Mas infelizmente, calma, Bruno, está passando um caminhão aqui, mas infelizmente isso não é respeitado. A velocidade, lembro, você passa aqui pela Carlos Lindenberg sempre, a velocidade aqui é de, abre aspas, 60 km por hora. Fecham aspas. Ou seja, o motorista estava, mostra de novo, Bruno, o velocímetro, por favor, a 130 km por hora. 130 km por hora. Isso o velocímetro travou, né? A gente não sabe se ele estava a mais, porque antes dele atingir a universitária, ele derrubou, né, um semáforo de trânsito. Então, poderia ter sido até pior, já que este sinal de trânsito, né, acabou retardando a velocidade, diminuiu a velocidade, o que fez com que a tragédia não fosse tão grande, porque poderia também vitimar outras pessoas. Lembrando que essa universitária de 19 anos, ela vai ser, a Ramona, né, ela vai ser enterrada e velada e enterrada no município de Pancas, no interior do Espírito Santo.
Ingrid e Luciano, eu volto com vocês, chateado, né? 19 anos, uma universitária, trabalhando como entregadora de lanche, como entregadora de comida, para poder custear a faculdade de fisioterapia. Infelizmente, tão jovem, 19 anos, acabou perdendo a vida para irresponsabilidade e para falta de respeito. Eu volto com vocês, uma boa tarde a todos e até amanhã. Espero com notícias melhores e mais agradáveis para vocês e também para o pessoal de casa. Tá certo, Felipe, aí. Com certeza. E os nossos sentimentos a nós, a gente vai continuar acompanhando esse caso para ver até quando esse motorista vai ficar preso, o que vai acontecer com ele, né? A princípio foi encaminhado aí para o presídio em Viana e a desejar aí os nossos sentimentos, o nosso abraço carinhoso e toda a força para a família dessa jovem universitária que trabalhava para pagar os estudos, 19 anos, faria 20 anos agora no final do mês. E cheia de sonhos, né? Pois Ficam aí pelo meio do caminho todos os sonhos, pela irresponsabilidade de um motorista que, repetindo aí as palavras do Felipe, estava a 130 km por hora, 10 km a mais que o dobro do que é permitido naquela via. Pois é. É isso aí, gente. Olha, moradores de Vila Nova, em Viana, pedem melhorias há anos para a avenida do bairro e não são atendidos. Por lá, carro não sobe, pedestre cai nos buracos, são acidentes constantes e nada muda. A gente vai te mostrar agora como que é essa avenida. E olha, eu tenho certeza que você vai ficar indignado igual a gente e também as pessoas que passam por lá todos os dias. Buracos enormes, barro, lixo. Isso aqui em algum momento lembra uma avenida? Não, né? Pois é. E sabe qual é o problema? É que para a Prefeitura de Viana, isso aqui é o final da Avenida Sagarana, que fica no bairro Vila Nova. A situação está assim há mais de 10 anos. O problema é o seguinte, desde 2003 que foi feito esse pavimento aqui, já passou 4 gestões de prefeito e nós, a comunidade aqui, vemos lutando aqui para 100 metros aqui, que seria uma avenida, 100 metros apenas, que é aqui praticamente o centro de Viana. E prefeito não faz nada. Gente, isso aqui rapidinho faz. Ó, aqui pra dentro aqui tudo asfaltado, tudo pavimentado e esse pedacinho. Quem tenta passar por aqui se acidenta. E não é pra menos, né? Fui descer, eles tinham roçado lá de lá e jogado o capim pro lado de cá. O que fez? Era aterraram, taparam o buraco com o capim. Eu fui descer de moto empurrando. A moto tá até ali, ó. Quando eu afundei, aqui a perna. Se a mulher não me ajudasse eu levantar, eu tava lá até agora, que eu caí de morro abaixo, a moto caiu em cima. A Franciele também já caiu aqui. Ela morre de medo de passar sozinha ou com criança. Eu fui descer aqui, com aquela chuva toda que estava, eu escorreguei, se meu esposo não me segurasse eu tinha caído. E eu tô com um problema na minha perna, teria me machucado, seria pior, né? O pior é que esse pedaço da avenida é o principal acesso para o ponto de ônibus que fica logo ali embaixo, na 262. E é também a entrada da casa de pelo menos 2 moradores. Um morador que mora aqui embaixo, a mulher dele ganhou em pouco tempo. O carro dele não subiu ali, ele tinha que pegar a mulher no colo e subir a escada para poder chegar em casa, porque o carro não sobe ali. Humilhação, né? Humilhação demais. Nós já estivemos aqui no bairro Vila Nova por no mínimo 3 vezes, mostrando as condições das ruas do bairro, inclusive dessa aqui, da Avenida Sagarana. A prefeitura sempre fala que vai fazer alguma coisa, que vai fazer inclusive o calçamento das ruas, e até agora nada. Os moradores estão cansados de tanta promessa e nenhuma ação. Eu vou lá e sempre empurro com a barriga, falo que não está no projeto para fazer ainda. Quando eles estão fazendo outra rua, estão deixando a nossa pôr do jeito que está, chegando em Viana já, pode dizer. Foi o Flávio que chamou a gente mais uma vez. Olha ele aí, indignado ano passado com a situação. É uma pena que não mudou nada de um ano para cá. Ou melhor, de muitos e muitos anos para cá. Isso aqui tá assim há mais tempo do que o seu Zé mora em Vila Nova. E olha que ele veio para o bairro há 25 anos. Nunca foi calçado? Nunca foi. E calçou aqui. Esgoto, foi pago, isso aqui não foi feito. E cai tudo aí, ó. Pois é, né? E a Prefeitura de Viana prometeu mandar uma equipe ao bairro para avaliar a situação. A previsão é que isso aconteça na próxima semana, assim que a chuva estiar. A Quinta de Emprego está chegando para você. Veja as vagas aqui na telinha.
São chances para analista de suporte, assistente de marketing, atendente de farmácia, consultor de vendas, operador de armazém, vendedor externo, auxiliar de serviços operacionais, gerente de loja, marceneiro e motorista coletor. Cadastro no site centerrh.com.br. Agora uma dúvida que é de muitos, viu? Existem regras para o cancelamento do plano de saúde? Quando o consumidor atrasa uma parcela, o cancelamento pode ser feito imediatamente? Então, a pergunta veio de Vila Velha direto para o Conexão Justiça. A Marcele Altoé mostra os direitos do consumidor nesse tipo de situação. A dúvida da Daniela é a seguinte: eu tinha uma cirurgia já liberada pelo plano de saúde, mas atrasei o pagamento da mensalidade. Depois de 33 dias do vencimento, eu consegui pagar. Entrei no site e meu login estava bloqueado. Ao ligar para lá, fui informada de que meu plano tinha sido cancelado. A empresa pode fazer isso? Eu preciso operar. Olha, as empresas que oferecem plano de saúde devem primeiro notificar o consumidor e a lei determina um prazo de inadimplência para que o serviço esteja suspenso. A legislação que regula os planos de saúde prevê o prazo de inadimplência de até 60 dias. Então o consumidor tem que estar devendo 2 meses consecutivos ou 60 dias intercalados nos últimos 12 meses. E também tem que ser notificado até o 50º dia. E a Agência Nacional de Saúde, a ANS, regulamenta o que precisa ter nessa notificação para que seja considerada válida. O plano de saúde contratado, o nome da operadora, o nome do consumidor, o prazo de inadimplência, e essa notificação tem que chegar ao consumidor até o 50º dia da inadimplência. No caso da Daniele, o cancelamento do plano de saúde dela pode ser considerado abusivo. Nesse caso, fica patente que o plano de saúde fez um planejamento jurídico-econômico para não custear a cirurgia. Então, no custo-benefício não era viável para eles, eles resolveram infringir a legislação. E com isso tem que arcar com as consequências. E em casos assim, o consumidor pode acionar a justiça e exigir os seus direitos. Pode pedir o restabelecimento do contrato e também, se teve algum prejuízo material, se a falta da cirurgia gerou algum prejuízo material, também pode pedir uma indenização por dano material e também por um dano moral, até pelo desvio produtivo do tempo, que está tendo que gastar o tempo da vida dele para poder resolver um problema que não foi ele que criou, que é uma ilegalidade praticada pela operadora do plano de saúde. E olha, a gente reforça que nesses casos o consumidor pode procurar o juizado especial, conhecido como pequenas causas, e não precisa ter advogado para iniciar a ação. E você, também tem dúvidas a respeito dos seus direitos? Quer participar do Conexão Justiça? É super fácil. É só mandar um e-mail para conexãojustiçatn@gmail.com. Tem também a página da Marcele no Facebook, que é Marcele Altoé Oficial. Quinta-feira, 5 de março, vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Nova empresa pública vai contratar 1.700 com salário de mais de R$ 9.600. Na foto principal, capitão brilha na estreia. Motorista de aplicativo esfaqueado uma semana após reagir a assalto. Jovens capixabas são presos no Catar por tráfico internacional de drogas. 25 cursos rápidos com aulas à noite para aprender profissão. Grande Vitória já tem 24 casos de gripe grave. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, circuito de estrelas nos palcos. Estado é o terceiro do país em mortes por causa de álcool. E no Sobre Rodas, os principais destaques do Onix Plus. A seguir, corpo encontrado em lona plástica no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. E o TN1 ainda fala dos riscos de chuva. É já já. Corpo encontrado em lona plástica no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Pelas características, seria de um homem que, segundo moradores, nunca foi visto na região. A vítima estava na rua Fortaleza.
A comunidade avistou o corpo e chamou a polícia. A poucos metros do homem, a PM encontrou um boné e um chinelo. Ainda não se sabe se ele foi morto no local ou se a rua foi escolhida para que o corpo fosse abandonado. Seguimos com o tempo fechado. Você vê imagens ao vivo da Reta da Penha em Vitória. Vamos ver as imagens? Pois é, não chove neste momento, mas para hoje tem alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Previsão de chuvas intensas, tempestade de raios e vendaval. Vamos para a Praça do Papa agora, que tem trânsito tranquilo, sem retenção, para quem vai seguir sentido Terceira Ponte. Quem dera se todo dia fosse assim, né? Vale lembrar que é preciso cautela nesses tempos chuvosos que estamos enfrentando, viu? Isso aí, vale lembrar que o Incapera emitiu um aviso para todo o estado até amanhã. A chuva pode ficar mais intensa nas regiões norte e noroeste do estado. Há grande risco de alagamentos e desabamentos de encostas. Fica aí o nosso pedido para ter toda a atenção e alerta. Um beijo, uma ótima tarde e até amanhã. Um abraço, até amanhã. Fique agora com Theo Miranda e o Ronda Geral. Até mais. Tchau.